Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante no silêncio do nosso coração. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele é o nosso mestre interior, que nos dá a plena compreensão da Escritura. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós celebramos, já com o pôr do sol do sábado, a liturgia do domingo, que neste domingo é a festa solene de todos os santos. Antigamente, celebrada no dia 1º de novembro, porque é uma festa de preceito, se recomendou que transferisse para o domingo para dar-nos o pleno direito de participação e não ficarmos fora da celebração desse mistério tão grande da nossa fé. Todos os anos nós fazemos a leitura sequenciada dos evangelhos. E quando nos aproximamos desta festa do dia 1º de novembro, ou do domingo mais próximo, celebramos na sequência dos próximos domingos, os evangelhos em que Jesus fala da sua futura vinda, do julgamento, do juízo, da morte, da ressurreição, do céu, do paraíso, do inferno, que nós, na teologia, na catequese, chamamos de os novíssimos, os temas últimos da nossa fé.
Bento XVI diz que esses temas eles não são fáceis de serem enfrentados e tratados. Falar da morte, da ressurreição, do julgamento, do juízo, do céu, do inferno, não é um assunto qualquer, é o tema último para onde todos nós caminhamos para este confronto e esta relação final. Por isso diz Bento que o Espírito Santo suscitou a igreja que, antes de entrar nos temas da morte, do juízo, do fim dos tempos, o Espírito suscitou que a igreja colocasse a 1º de novembro a festa solene de todos os santos. Diz Bento, para que todo cristão pudesse colocar a cabeça dentro das nuvens, ver o céu, os santos e santas na glória de Deus, e depois descer e tratar desses temas mais duros da vida, como a morte. Esta imagem ela é muito bonita do ponto de vista não só literário, mas também teológico. A festa de todos os santos é, portanto, um enfiar a cabeça e contemplar com os olhos a assembleia celeste dos santos e santas, que diante de Deus prestam-lhe o culto perfeito. Mas não só. Diz Bento que antes de visitar o túmulo no dia 2 de novembro, fazer a memória dos nossos fiéis falecidos, rezar por eles, visitar em que síntese esta morada nesse corpo nos conduz, o fim, a morte, a decomposição desse corpo, dessa matéria. Diz Bento, antes de visitar os nossos sepultados, nós olhando no céu a festa de todos os santos, nós contemplamos a nossa futura comunidade. Isso é um outro conceito maravilhoso. A festa de todos os santos, portanto, é a festa em que celebramos a graça de um olhar na nossa futura comunidade, para onde também nós suplicamos de Deus na oração pelos fiéis falecidos. Nós pedimos a Deus que todos os nossos entes queridos, pelos quais rezamos, cheguem à alegria daquela comunidade celeste e nós os encontremos e nos encontremos juntos lá nesta assembleia. Portanto, diz Bento, a memória dos santos e a memória dos fiéis defuntos não é só um olhar para o passado da igreja ou da nossa vida familiar e pessoal com as pessoas que perdemos. Celebrar todos os santos e celebrar os falecidos é um olhar para o futuro da nossa esperança, da nossa fé. Olhamos para o futuro. E este olhar para o futuro chama-nos a algumas atitudes corajosas aqui, para que cada passo nosso nesta vida, nossa caminhada nesta existência, conduza-nos e projete-nos também para aquela comunidade perfeita e definitiva lá, junto de Deus, na presença de Deus, com os santos e santas, com os nossos entes queridos falecidos. Vale lembrar uma terceira nota de Bento XVI. Paróquia em grego significa acampamento de estrangeiros. Nós aqui somos um acampamento de estrangeiros, porque nossa pátria definitiva é lá. A nossa cidadania definitiva é cidadão do céu, do reino de Deus. Jesus convida-nos a mover nossa vida aqui num caminho para esta beatitude na vida com os santos, na vida em Deus. As
8 bem-aventuranças, ou 9, conforme classificamos, do Evangelho. As 8 bem-aventuranças são 8 plaquinhas indicando os caminhos para este reino celeste. Andar aqui em vista desta forma nova de viver. Caminhar aqui nesta terra, experimentando uma aventura diferente daquela que o mundo propõe. Se nós comparamos as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, com as 10 coisas de maior sucesso e ambição do mundo de hoje, nós corremos o risco de entrar numa fadiga profunda em nosso coração e em nossa alma. Imagine o convite de Jesus para que vivamos essa vida pobres em espírito, aflitos, mansos, com fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promovendo a paz, perseguidos por causa da justiça, perseguidos, injuriados, maltratados por causa de Jesus. Isso nos projeta: será grande a vossa recompensa nos céus. O contrário de ser pobre em espírito é passar essa vida escravo das coisas materiais, escrava e escravo do consumismo compulsivo, em que nos colocamos, premiando-nos o tempo inteiro com mais um bagulho do mercado. Ser aflito é o contrário de ser uma pessoa acomodada, alienada, indiferente aos sofrimentos e às inquietações do mundo. Ser manso é o contrário de ser violento, na aventura de um mundo que prega que nós só somos livres se portamos uma arma na mão. Que liberdade se garante com violência, com arma. O contrário de ter fome e sede de justiça é ter fome e sede dos bagulhos deste mundo, das coisas prazerosas, das coisas imediatas deste mundo, e não nos ocupar com a ordem justa das coisas no mundo. O contrário de ser misericordioso é ser absolutamente indiferente à miséria do outro, e às vezes até proclamar como se tivesse razão: se foi parar na miséria é porque boa coisa não fez. O contrário de ser puro de coração é ter a mente tomada e poluída de toda sorte de nojeira e imundície, que torna-nos orgulhosos de pensar que sabemos muito e os outros é que são estúpidos, ignorantes, porque são alheios às sujeiras das coisas do mundo que nós presumimos saber e dominar. O contrário de promover a paz é promover a vingança, o ódio, a raiva, a incitação de uns contra os outros. O contrário de ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa das ideologias estúpidas que nós transformamos em plataforma de realidade, como se correspondessem estas realidades de nossas forças ideológicas no ápice da perfeição humana. O contrário de ser injuriado, perseguido, caluniado por causa de Jesus, o contrário disso é ser elogiado, aplaudido, é alcançar mais seguidores, mais like, mais tweet, mais aclamação do sucesso e da ilusão da vaidade deste mundo. Quem são esses diante do trono do Cordeiro
com vestes brancas e palmas nas mãos. Diz o ancião ao jovem João: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Senhor, quem entrará em vossa casa, como cantamos no Salmo? Quem tem mãos puras, inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. Ser santo, ainda no Salmo de hoje, diz, é buscar a face de Deus. O caminho da santidade que nós pedimos para nós, que nós contemplamos nos santos e santas que já estão na glória, e pedimos para aqueles por quem hoje rezamos que foram mortos e estão sepultados, o caminho da santidade, da salvação e da ressurreição é o caminho de percorrer esta vida buscando a face de Deus e não a face ilusória de nossas artificialidades que nos põe diante do espelho pensando que somos imbatíveis, invencíveis em nossa plasticidade escrava de um padrão estético, de uma padronização que reproduz uma indústria de faces falsas. Buscar a face de Deus é buscar a verdade mais profunda do que nós mesmos somos. Somos chamados filhos de Deus, diz João na segunda leitura, primeira carta dele. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Podemos gastar toda a fortuna de grifes, de etiquetas e de plásticas e de produtos de maquiagem e de aparência estética, mas nenhuma sofisticada imagem deste mundo se compara ao que seremos quando Ele se manifestar. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Peçamos ao Senhor que a isso caminhemos e busquemos a face dEle, para encontrarmos-nos a nós mesmos. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. É Ele, por excelência, Jesus, o pobre em espírito, é Ele o aflito, é Ele o manso, é Ele que tem fome e sede de justiça, é Ele o misericordioso, é Ele o puro de coração, é Ele o pacificador do mundo, dos corações e das mentes. Ele sofre perseguição por causa da justiça do reino. Peçamos ao Senhor hoje que nos conceda a graça de revelar a sua fisionomia espiritual. As bem-aventuranças são a fisionomia espiritual de Jesus, diz Bento XVI. Elas exprimem o mistério do próprio Cristo, o mistério de sua morte e ressurreição, de sua paixão, até a alegria plena da ressurreição. Mas as bem-aventuranças expressam também a fisionomia espiritual do discípulo e discípula do Senhor. Peçamos esta graça, que Ele nos conduza às alturas onde estão os santos e santas revestidos de glória, e para onde nós suplicamos que sejam levados aqueles que já sepultamos, de quem sentimos saudade e rezamos hoje por eles. No silêncio do nosso coração, invoquemos do Senhor a firmeza de nossa caminhada nos passos das bem-aventuranças do bem-aventurado Jesus. Rezemos.
Voltados para a cruz, de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.